Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindo a todos aí à nossa live do projeto Reservas Privadas no Cerrado. Estou aqui hoje com os meus parceiros, amigos aí, Rodolfo da Fundação Neotrópica do Brasil e o Ricardo Aidar, lá de Tocantins, são parceiros do projeto nosso aí das RPPNs do Cerrado. Bom, obrigado Aidar, obrigado Rodolfo, né? Vocês querem falar alguma coisinha antes que eu comece a apresentar, fazer aqui a nossa interação? Eu primeiro vou fazer a minha apresentação aqui do projeto, que é o projeto Reservas Privadas do Cerrado. Rodolfo vai falar um pouquinho sobre a criação das RPPNs no Mato Grosso do Sul, né? Quais são as áreas, alguma coisa sobre as RPPNs. O Aidar vai falar um pouquinho também dos desafios, benefícios lá da criação de RPPNs no Tocantins, vai mostrar um quadro, né? E aí a gente dá continuidade a um bate-papo aí mais para frente com todos. Pode ser? Rodolfo? Boa tarde a todos, colegas de live, amigos internautas. Estamos preparados aqui para mostrar os resultados que tivemos no Mato Grosso do Sul. E é contigo, Lércio. Ricardo? Então, boa tarde a todos. Eu também vou deixar agora com o Laércio. Eu preparei uma apresentação para todos para mostrar um panorama geral do estado de Tocantins em relação a RPPNs que existem e o que a gente já conseguiu prospectar e realmente realizar em função desse projeto das redes privadas do Cerrado dentro do estado de Tocantins. Então, agora eu deixo o Laércio mostrar a parte dele. Valeu, obrigado, Ricardo. Pessoal, então vou compartilhar aqui a apresentação do projeto Reservas Privadas do Cerrado, tá bom? Vocês estão vendo aí? Ainda não. Ricardo, Rodolfo? Não vi sua apresentação. Não apareceu. Não apareceu ainda? Ok. Não. Agora vou compartilhar. Perfeito? Agora foi. Tá indo. Então, pessoal, o projeto Reservas Privadas do Cerrado, né? A ideia é criar RPPNs, que é uma importante forma de criar unidades de conservação privadas, uma vez que nós temos aí uma grande dificuldade hoje de criar unidades de conservação públicas, né? Então, vem aí ao encontro uma participação da sociedade, o modelo da questão privada na criação de unidades de conservação privadas, né? A ideia é trabalhar por todos os estados que contêm o bioma cerrado, desde lá do Maranhão, Tocantins, Piauí, parte da Bahia, parte de Minas Gerais, praticamente todo Goiás, parte do Mato Grosso, o Cerrado do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo. Então, aí a gente tem, por todos esses estados aí, o nosso Cerrado, né? E onde a gente tem alguns parceiros que estão trabalhando. Aqui também a parte sul do Piauí, como vocês podem ver, aqui a gente tem também parceiros trabalhando para a criação de RPPNs, né? Esse projeto, ele uma parceria com a Funatura, né? O nosso coordenador hoje é o César Vitor, né? Que todos vocês podem conhecer, devem conhecer, né? E então, como eu já disse, alguns consultores que estão trabalhando e organizações ajudando a criar RPPNs. Bom, as RPPNs são, como eu já disse, unidades de conservação privadas, né? É um ato
feito por um proprietário rural, né? Essas RPPNs, como a gente está colocando aqui, não tem tamanho, não se exige tamanho. Nós temos hoje RPPNs de meio hectare até RPPNs com quase 100 mil hectares no Brasil, né? Meio hectare a gente tem na Mata Atlântica, quase 100 mil hectares nós temos no Mato Grosso, a RPPN Sesc Pantanal, né? Então, como eu disse aqui, o proprietário rural ele pode destinar uma parte da sua propriedade, pode ser inclusive a reserva legal, as áreas de APP, né, para constituir essa RPPN. Como todos sabem ou não, a RPPN ela é criada em caráter perpétuo, né? Uma vez criada essa unidade de conservação, é como se fosse um parque, né? Ela é para sempre. O proprietário não perde o direito de propriedade da RPPN, ele pode vender essa área, né? Contanto que o outro proprietário ele saiba que ele está comprando uma RPPN e por essa área ele tem que manter os mesmos preceitos da criação da RPPN. Tá? O que pode ser feito numa RPPN? A gente tem aí atividades turísticas. Tenho como exemplo aqui algumas RPPNs de Bonito, né, da região de Bonito, Jardins, que são ícones da conservação e do turismo, de ecoturismo, né, sempre premiadas no Guia 4 Rodas. Temos aqui também o que pode ser feito numa RPPN, pesquisa científica e educação ambiental. Esse é o tripé que a gente fala que é possível fazer numa RPPN, né? Mas tem outras coisas que são possíveis fazer e eu vou passar aqui para vocês também. Quais são os benefícios hoje na criação de uma RPPN? E aí depois Rodolfo e o Ricardo podem complementar, né? Os benefícios hoje de ato que a gente tem é a isenção do ITR da área que é criada. Então, se um proprietário tem lá 100 hectares, por lei, ele tem que ter 20% de reserva legal, né? E então, nesses 20%, ele já não paga ITR. Quando a gente vai montar a página do ITR lá na Receita, esse valor em cima da reserva legal, ele já não contabiliza no cálculo, tá? Mas aí, por exemplo, nesses 100 hectares, ele só usa 50 hectares, os outros 50 hectares são os 20 hectares da reserva legal e 30 ele não utiliza porque pode ser uma furna, pode ser uma declividade muito grande e aí ele não usa, né, aquilo. Então ele pode transformar aquilo em RPPN e se ele não criasse uma RPPN, ele estaria pagando necessariamente esses 30 hectares no ITR. Então se ele cria uma RPPN, ele já não paga 50% da propriedade dele, né, de ITR. Seria os 20 da reserva legal, mais os 30 da criação da RPPN. E nos outros 50 hectares, ele paga necessariamente o ITR. Bom, aqui a gente tem essa questão da concessão de recursos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente. Isso está na lei, mas hoje o Fundo Nacional, ele, entre aspas, não tem recursos para as RPPNs. Teve até 2006, tá? Recursos que foram utilizados em alguns planos de manejo de RPPN. E depois não mais, o Fundo Nacional não foi mais utilizado para as RPPNs, né? E aí, como eu disse, isso aqui é um trabalho do Flávio Ogitos, né, do mestre Flávio Ogitos, da Jataí Capital e Consult, que ele tem um trabalho, e aí ele mostra que existem mais do que as três possibilidades de obter recursos, né? Aqui, então, nós temos 38 possibilidades de ter recursos através de uma RPPN. Ingressos de visitação, hospedagem, que seria o ecoturismo, alimentação, venda de produtos, pequenas coisas, a pelúcia, etc., né? Banco de imagens para quem gosta de tirar fotografias e vender essas fotografias, né? Grandes fotógrafos, renomados fotógrafos hoje trabalham nas RPPNs, tirando fotografias, né? E fazendo a venda dessas, tanto em leilões ou venda normal, né? Pesquisa científica, como a gente colocou, bioprospecção,
né? Algumas RPPN já recebem pagamento de serviços ambientais, principalmente as de São Paulo, né, recebem pagamento de serviços ambientais. Temos as cotas de reserva ambiental, que são aquelas compensação de reserva legal que a gente tem. Isso já existe. O Mato Grosso do Sul é um estado que contém essa legislação, e isso é possível aqui. Quem tem RPPN, pedir o título de cotas ambiental, aqui nós chamamos de CRAI, né? E poder fazer a venda e compensação de reserva legal de outras áreas. ICMS ecológico, alguns estados têm essa possibilidade, as RPPNs, de receber algum recurso. O Rio de Janeiro é um estado que trabalha muito bem isso, né? Mercado de carbono, hoje, realmente é possível. Nós temos aqui algumas RPPNs no Mato Grosso do Sul que tem já um processo de mercado de carbono bem adiantado e devem receber recursos de carbono em breve, né? Isso aqui é bem interessante, transferência de potencial construtivo. Curitiba tem um trabalho muito interessante com as RPPNs estaduais e municipais lá, com essa transferência de potencial construtivo, né? Uma coisa que a gente conversou ultimamente, e aí tem todas essas outras aqui, gente, que eu não vou entrar em detalhes. Essa 36 é bem interessante, que são criptoativos ambientais. É um trabalho que a gente tem realizado aí na busca de criar uma moeda digital, né, para os proprietários de RPPNs, que seria em torno de uma moeda digital por um hectare preservado, né? Temos aqui também a questão do banho de floresta, que isso pode ser recomendado para os médicos, recomendado por médico para pessoas aí que estão nesse momento, inclusive nós que estamos hoje todos aqui em quarentena, né? Após isso tudo ser sanada, essa pandemia, a gente pode fazer um banho de floresta em alguma RPPN, né? Várias RPPN, fazer uma flutuação, fazer uma caminhada, um avistamento de uma ave. Então, dá para fazer muita coisa. E uma coisa mais legal ainda é esse avistamento de estrelas aqui, né? O que seria o avistamento de estrelas? E seria o dark sky, né? É quando a gente vai numa propriedade bem assim, longe das luzes das cidades, né? Que ofusca, a gente vê o céu, as estrelas, e aí a gente consegue ver a constelação inteirinha, né? Várias estrelas, e então isso é uma coisa que também está muito aparecendo agora. Fora o avistamento de aves, o birdwatching, né? Enfim, então são várias oportunidades que a gente tem de negócios numa RPPN, não é só aquelas 3 que a gente tem sempre batido, mas daquelas 3 possibilidades saem praticamente todas essas 38 possibilidades aqui, né? E aí, uma das coisas que a gente tem trabalhado também em cima dessas coisas que a gente acabou de comentar, são as ODS, né? A gente, como proprietário de RPPN, como RPPNista, a gente tem algumas ODS que a gente tem trabalhado muito, e alguns de nós, às vezes, nem sabem, né? Essas 1.500 RPPNs, 1.596 RPPNs que existem no Brasil, às vezes a gente nem sabe que a gente tem contribuído tanto, né, para as metas que o Brasil tem que alcançar até 2030, né? Então, aí tem algumas aqui, eu coloquei 5, pelo menos, né? Mas tem várias outras que a gente contribui, tá? Bom, para quem quiser criar RPPN, a gente tem o projeto RPPNs do Cerrado, né? E é só entrar em contato, né? E esse é o trabalho que a gente, como proprietário de RPPN, a gente deixa esse legado para as futuras gerações. Aqui algumas RPPNs que vocês estão vendo aí. Essas principalmente são lá da região do Cerrado, nosso, região de Alto Paraíso, né? Esse é o link, Reservas Privadas do Cerrado, tá bom? E o apoio desse projeto é do fundo do CPF, que a gente... o CPF é um fundo americano, né? Ele esteve aqui há mais de 5 anos atrás, fez todo um estudo do bioma que eles iriam trabalhar,
e o Cerrado, a gente fez um vasto estudo, um grande estudo, e o EEB é a instituição que faz a gestão financeira. A Funatura é a nossa organização que está com o projeto, tá bom? Muito obrigado, vamos para frente. Rodolfo. Fala, Lárcio. Deu para ver tudo certinho? Perfeito. Enquanto o Rodolfo entra aí, na apresentação dele, eu vou dar uns dados aqui, que nós temos hoje no Brasil 1.596 RPPNs, isso são por volta de 904 mil hectares, né, de áreas, 15% de todo esse número que eu passei cerrado, né, somente 15%. E daí da necessidade da gente fazer um trabalho aí de criação de outras unidades de conservação. Rodolfo, você vai me falando aí que eu vou dar um ok aqui, quando você tiver ok. A minha apresentação está aberta. Já tá, né? Tá, eu vou abrir então aqui, tá bom? Tudo bem. Perfeito? Como está aí para vocês? Para mim já está aparecendo. Já está aparecendo? Tudo bem. Bem, eu sou o Rodolfo Portela, atualmente superintendente executivo da Fundação Neotrópica do Brasil. Localmente, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente está implementando, né, a parte do projeto Reservas do Cerrado, né? Então, com o apoio do projeto, nós estamos criando essas RPPNs no estado de Mato Grosso do Sul, né? Bem, vou apresentar um pouco já do que a gente teve de avanço do projeto, né? Então, atualmente nós já fizemos o pedido de criação, né, protocolamos o termo de 3 áreas, né? Essas 3 áreas, elas estão localizadas, né, no Mato Grosso do Sul, né, nessa parte, e elas estão localizadas em 2 corredores de biodiversidade principais, né? O corredor Emas-Taquari e o corredor Miranda-Bodoquena. Esses corredores de biodiversidade, eles foram áreas que foram mapeadas, né, com uma iniciativa Conservation International e outras instituições, para destinar fundos, né, de investimento para a preservação e conservação do cerrado no Brasil, né, através do CPF, né, o Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos, né. Então, duas dessas áreas estão localizadas no corredor Miranda-Bodoquena, uma fica localizada em Bonito e outra está localizada em Guia Lopes da Laguna, mas também perfaz aí os municípios de Maracaju e também de Nioaque, né? Aqui no nosso mapa, então, esses polígonos em verde, aqui são as áreas das RPPs, né, criadas. Então, a primeira área, né, que eu vou apresentar, ela está localizada no município de Chapadão do Sul, né? Ela está próximo de uma área que é extremamente alta para a conservação da biodiversidade, né, de acordo com as áreas prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente. Então, ela está aqui próximo, né, dessa área principal. Fica próximo do Parque de Emas, né, Nacional de Emas. Então, é uma área proposta aí de 211 hectares. Essa é uma vista geral da área, né? Então, o que a gente percebe é que ela está inserida numa matriz, né, de boa parte
preenchida por agricultura, né? Então é um dos últimos fragmentos remanescentes de cerrado, né, que tem ali conservados no município de Chapadão do Sul, né? É uma área também que vai proteger, interligar com uma reserva legal da propriedade, né? Então ela vai formar um corredor aqui nesse córrego, né? E vai interligar aqui com as áreas de APP, então a área dela pega essa área maior de remanescente de cerrado, né? Conectando com as áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente da propriedade, criando todo um mosaico de áreas protegidas. Essa é uma vista com mais detalhe, né? Tem até um lago lá que foi feito em uma época, um cerrado bem característico, né? Com as árvores tortuosas e tudo mais. Aqui mais um detalhe, né? Que ela está protegendo a confluência desses dois rios, né? Então, é uma área que vai estar protegendo aí os recursos naturais, né, e recursos hídricos da região, que estão ameaçados, né? Então, aqui na parte direita da imagem, né, a gente já vê uma obra de drenagem, né, que pode vir a assorear esse rio, enfim, né? Então, são áreas que estão sob pressão, né? E a criação dessas unidades de conservação particulares, né, são essenciais para proteger esses ecossistemas que ainda estão intactos. Esse aqui é alguns registros de aves que nós fizemos lá na região, no campo, né, que foi realizado para fazer levantamento das áreas que iam ser criadas e tudo mais, né? Então, rapidamente, assim, foi só a gente manter o silêncio e as aves começaram a aparecer, né? Então, aqui a gente conseguiu registrar um udu, né, um pica-pauzinho anão, uma Maria Ferrugem, que são aves que necessitam já de áreas que tenham um grau de conservação elevado para elas ocorrerem, né? Aqui parte do campo, né? Então, o trabalho todo consiste em sensibilizar o proprietário, né? Conversar. A equipe da Fundação Neotrópica vai e tira todas as dúvidas, né, com relação à criação das áreas e também do compromisso que o proprietário assume, né? E também dos benefícios de criação dessas áreas, né? E a gente faz sempre uma visita no campo, né, com os proprietários para realmente demarcar as áreas corretas, né, que serão destinadas à criação dessa área protegida. Então, aqui nessa foto, nessa área de RPPN, na Fazenda Ideal, Rancho Ideal, então a proprietária está aqui, a Maria Otília, também o pessoal da prefeitura, né, que está aqui, a Priscila, né, que fez o contato com a Fundação Neotrópica, que tinha esse proprietário que estava com o interesse de criar, né, e a nossa equipe, então, a gente leva todo um aparato, já leva um drone, GPS, para fazer todo o serviço de campo, né, e já tirando as dúvidas do proprietário, e também mostrando para ele o potencial que as áreas, potencial de conservação onde que a propriedade dele está inserida, né? Muitas vezes o proprietário ele não enxerga tanto que tem uma vasta biodiversidade ali na propriedade dele, né? E aí a gente vai conversando, isso também faz parte do convencimento, né? Então, a gente mostra os registros da fauna, né? Avistamento de fauna, também fala sobre as árvores, né? A flora da região, quais são as espécies de árvores que estão ocorrendo na região. Então, essa faz parte do trabalho de campo, né, que a gente faz. Essa aqui é a segunda área, né, que eu vou apresentar para vocês. Ela está
localizada no município de Bonito, né? Então, Bonito dispensa qualquer apresentação, né? Reconhecido mundialmente pelo turismo, né? A possibilidade de turismo em áreas naturais, né? Que são caracterizadas aí pela beleza cênica dos rios, né? De águas cristalinas. Essa área, ela é uma área de aproximadamente 116 hectares, ela está inserida, né, no corredor Miranda-Bodoquena, né, ela está inserida em uma área de alta prioridade para conservação, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, e agora eu vou passar aqui, e aí protege, né, um afluente do Rio Formoso e também estará protegendo as matas ciliares, né, parte da mata ciliar do Rio Formoso, que é um dos principais rios aí para o ecoturismo da região de Bonito, né? A gente já fez alguns avistamentos, né, na área. Então, o proprietário, que é a Raquel Machado, ela já tem uma boa atuação aí como pessoa que se envolve para a conservação da natureza, então já tem mantenedouro de animais e tudo mais, é uma pessoa que tem uma consciência ambiental, né? E ela, por conta, comprou umas câmeras trap e nós instalamos lá e, para nossa surpresa, tivemos ótimos registros, né? Que comprovam toda essa relevância, né, da área para a conservação da biodiversidade, conservação das espécies, e também como uma área que serve aí de corredor de biodiversidade, né? Então, em pouco tempo que nós colocamos essas câmeras, nós conseguimos registrar umas espécies emblemáticas, né, como a anta, também registramos a onça parda, né, passando ali, usando já as áreas onde a RPPN vai ser criada, né, para o seu deslocamento na região. Então, aqui ela saiu de costa, vamos esperar ela voltar, né, para sair uma foto de frente, bem bacana. Aqui também é outro registro, né, é um registro da PACA, do lado da região. Então, isso mostra, né, que essas áreas, elas estão inseridas nesse contexto de alta biodiversidade, né, e irão contribuir muito para a conservação dessas espécies e de recursos hídricos e tudo mais. A terceira área que eu vou apresentar para vocês, ela está localizada, bem como eu disse antes, né, no município aqui de Guia Lopes. Ele pega um pouco do município de Maracaju e Nioaque, né? Então, boa parte dessa RPPN vai ser a RPPN Santo Onofre, né? O proprietário é o senhor Max de Moraes, né? Que se interessou, né, por criar essa RPPN na área dele, né? E é uma área que está aí num contexto, né, de extremamente alta, né, para a conservação da biodiversidade. Então, é uma área que está localizada aqui na Serra de Maracaju, né, um dos principais corredores ecológicos do estado. Estamos mais ou menos 1.800 hectares, né, de áreas protegidas nessa região, que também tem um contexto, né, pela expansão de agricultura e tudo mais, pela pressão, né, sobre as áreas naturais. Então, a criação dessa área aqui, ela foi também bem relevante para a conservação da Serra de Maracaju, né, como um todo. Então, esse trabalho, né, que a Neotrópica faz, consiste muito, tem a parte de campo, né, então a gente faz todo o levantamento com GPS das áreas onde serão
será feita a RPPN, né? Então, às vezes tem que ir de cavalo, às vezes tem que ir de carro 4x4, né? Se torna até uma aventura, né? Nessa parte, eu gostaria de parabenizar a Fernanda Cano e a Ana Laura Biela, que são integrantes da equipe da Fundação Neutrópico, que também colaboraram muito, né, para que essas RPPNs fossem demarcadas e saíssem do campo das ideias e fossem para o papel. E, em breve, elas estarão implementadas, né, e contribuindo aí para a conservação da biodiversidade. Aqui mais umas imagens da RPPN Santo Onofre, né? Então, uma área bem caracterizada pelo relevo, né? Então, tem áreas de cerrado, já de cerradão, áreas de cerrado tradicional, com aquelas árvores tortuosas, e também tem áreas de campos, né? Aqui uma imagem do seu Max, né? Ele está assinando o termo de criação da RPPN dele aqui, e fez questão de publicar isso em suas redes, né? A gente vê que a pessoa tem orgulho de estar criando e preservando aquele local ali, né? Bem, era isso que eu tinha que apresentar, né? Sobre o contexto aqui do Mato Grosso do Sul, como que a gente está avançando. Eu deixo aqui o meu contato, né? Por e-mail, então algum proprietário que esteja vendo essa live e queira criar a RPPN em sua propriedade, entre em contato conosco, que nós daremos todo o apoio, né, para que essa pessoa crie esta área. Beleza, gente? Obrigado. Legal, Rodolfo. Esse último recado aí, a gente está, nesse momento, falando sobre criação de RPPNs no bioma cerrado, né? Mas a gente pode ter outras solicitações, que a gente está criando um banco de dados também, e qualquer área, né, é muito bem-vinda, não só no bioma cerrado. Mato Grosso do Sul, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Pantanal, e isso tudo vai contribuindo para que a gente, assim que apareça oportunidades, recursos, né, parceiros, outras organizações grandes, como o CPF, né, que tem essa disposição de recursos para a gente criar, a gente, com um banco de dados robusto, a gente pode procurar essas áreas e essas pessoas, né. A gente já teve programas aqui no Mato Grosso do Sul, né? A gente teve um programa com a Conservação Internacional, o mesmo programa que foi realizado na Mata Atlântica, a gente fez aqui no Mato Grosso do Sul, com a Conservação Internacional, foram criadas de 2010, quando começou 2014, várias RPPNs, foi onde a gente teve um boom de criação de RPPNs, né? Então, isso é bem interessante. Então, vamos para quem está vendo aí, algum proprietário rural, né, ou qualquer outro pesquisador, amigos, tal, que se interessem por essa possibilidade, né, a gente pode trabalhar isso. Vou passar a bola agora para o nosso amigo Ricardo Aidar. Ricardo, assim que você tiver a sua apresentação aí no ponto, a gente pode dar início. Tá? Enquanto isso, eu vou colocando aqui, falando mais algumas coisas das RPPNs. Hoje a gente tem no Cerrado 87 RPPNs, né? Mato Grosso do Sul e Tocantins, hoje são 87 RPPNs. Isso dá por volta aí de 338 mil hectares. Se a gente tem 900 no Brasil, 338, esses 3 estados têm 1/3 das áreas em RPPNs do Brasil. É muito relevante, gente. O estado, o nosso Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins aí, né? De todas essas áreas, 45% são RPPNs no Cerrado, tá? 45%. Aidar, quando você quiser falar, posso liberar aqui. Vocês já estão vendo? Posso liberar? Vocês estão vendo aqui? Pronto. Já está partilhado. partilhado. Já? Pode liberar. Tá bom. Tá bom, pessoal. Então, muito boa a explicação, tanto do Laércio, né,
como agora do Rodolfo, sobre o procedimento que eles estão tendo no Mato Grosso do Sul, né? Já falaram muito do que eu tinha para falar aqui, então eu vou fazer um panorama geral, né? Eu sou o Ricardo Aidar, sou engenheiro florestal, eu sou aqui no estado de Tocantins, sou extensionista florestal do órgão de extensão. Então, eu fui convidado a participar desse projeto pela Funapura, para mim é uma grande oportunidade, até para entender sobre a questão de terras, né, documentação, está sendo um grande aprendizado, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um apanhado do que a gente tem hoje no Tocantins de RPPN, são 10 RPPNs. Interessante que elas estão distribuídas nesse gradiente, né, leste-oeste aqui do estado, que eu vou mostrar a importância dessas RPPNs dentro desse contexto das variações dos tipos de vegetação que a gente tem. Vocês sabem que aqui nós estamos no Matopiba, né, essa região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde estão os grandes remanescentes do bioma cerrado, os últimos, né? Os últimos remanescentes do bioma cerrado em grande escala. Né? Por exemplo, a gente tem aqui a estação da Serra Geral do Tocantins, que tem praticamente 1,5 vezes o tamanho do Distrito Federal, por exemplo. E é uma área com cerrado super preservado, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essas 3 RPPNs, essas 3 primeiras aqui da borda oeste aqui do estado, estão nessa região chamada de Ilha do Bananal, né? O que seria essa Ilha do Bananal? Seria uma região que você tem florestas, são matas ciliares, que se estendem por quilômetros ao longo de grandes rios, né? Rio Araguaia, Rio Javaés, Rio Formoso, e que possui uma elevadíssima biodiversidade. É como se fosse um Pantanal, né, um Pantanal do estado do Tocantins. São consideradas internacionalmente wetlands, né, áreas úmidas, que tem todos aqueles critérios de conservação. Além disso, essas RPPNs também resguardam esse tipo de cerrado aqui, que seriam os parques de cerrado. São cerrados que eles passam por... são hipersazonais, né? Eles têm tanto a questão da seca como da inundação. Então, é um tipo completamente diferenciado de cerrado. Né? Metade do ano ele está numa seca que não chove nada, e na outra metade do ano está completamente debaixo d'água. E dentro desse parque de cerrado existem vários tipos de vegetação. Tem os murunduns, né, como está representado aqui nas fotos. Tem os cerrados monodominantes, são cerrados que só tem uma espécie, por exemplo, a canjiquinha, que é um tipo de murici. Tem o caraibau, né? E também existem manchas de floresta no meio dessa formação savânica de parque cerrado, que são as ipucas, né? Então, para vocês verem a importância das RPPNs nesse contexto de preservar várias fitofitonomias. Já aqui no município de Abreulândia, você já tem um outro tipo de cerrado. É um cerrado mais ralo, né? Mas que tem muitas matas de galeria nas partes mais baixas do terreno, onde tem mais umidade. Então, já é um outro tipo de cerrado. Outras 2 RPPNs, essa aqui é a número 4, a RPPN Bela Vista, e essa número 5, elas já estão na região da Serra do Lajeado. A Serra do Lajeado é a região onde foi escolhida para ser construída a cidade de Palmas, né? A hidrelétrica do Luiz Eduardo Magalhães, o trecho do Rio Tocantins onde foi construída essa hidrelétrica, onde hoje está Palmas, ela beira essa Serra do Lajeado, é uma cadeia de serra, um testemunho de serra, né? De uns 200 quilômetros de extensão, que você tem assim uma área assim de encontro de várias fitofisionomias, vários biomas, uma região de uma mega biodiversidade, né? Aqueles estudos de unidade de terra dentro do bioma cerrado, né, sistemas de terra, mostram que essa região aqui é uma região única, um tipo de formação única dentro do bioma cerrado, chama Serra do Lajeado. Aqui nós temos 2 RPPNs. Nós temos uma RPPN na região do Jalapão, né, que é a RPPN Catedral do Jalapão, né, lá em São Félix, Tocantins. Está bem no coração do Jalapão mesmo.
Então, é um mega atrativo lá da região do Jalapão, que tem lagoas, tem Cerrado Ralo, tem buritis, veredas, né? Então, uma RPPN que conserva várias fitofisionomias também do bioma cerrado. Aqui, outras duas RPPNs que estão do lado da região de Jalapão, mas é uma outra região, a região da Serra Geral do Tocantins, né? Inclusive, em termos de turismo, são regiões distintas, né? É uma região que também resguarda muitas belezas dentro do estado, né? Está beirando essa Serra Geral do Tocantins, que divide Tocantins com a Bahia, e também tem muito esse cerrado mais ralo, esse cerrado sobre areia, é o que predomina nessa região, né? E ali você encontra um bocado de espécie aí que é endêmica dali, né? Tanto no Jalapão como na Serra Geral, espécies como esse ovo frito aqui, o sapucaí do cerrado, esse jatobazinho rasteiro aqui de areia, enfim, tem um bocado de espécie que é endêmica dessa região, tá? E, por fim, nós temos ainda uma RPPN numa área muito interessante, que é a região do relevo kárstico, né, das rochas carbonáticas, que são conhecidas popularmente como calcários. São essas áreas mais escuras aqui, ó, que a gente vê na imagem. Não sei se vocês estão vendo no cursor, mas na parte esquerda da imagem, isso aqui é um complexo de calcário gigantesco. E a RPPN, ela diz que é o RPPN, Centro de Pesquisa Espeleológico Aurora Natura. Então, deve ter aqui algum apelo de caverna também do lado da cidade de Aurora. Essa região é muito interessante porque ela resguarda um tipo de cerrado que é bem restrito aqui, essa região do Mato Piba, que são os cerrados caducos, né? Cerrados descidos, que perdem todas as folhas. E é cerrado mesmo, é savana, não é floresta estacional decida, não. É um tipo de cerrado bem diferenciado. E também as matas secas, né? As florestas estacionais são muito abundantes nessa região do estado, e essa RPPN resguarda esse tipo de floresta. São florestas que, no auge da seca, elas ficam completamente sem folhas, e aí você tem um monte de elementos típicos da caatinga, né? E tal. Então, a gente vê a importância, né? Aqui, por exemplo, olha como as árvores se desenvolvem nos afloramentos de rocha de calcário. Aí só se desenvolve árvores que têm uma grande aptidão a solos ricos em nutrientes, né? Então, são em solos derivados de calcário, então são espécies de distribuição bem restritas a esse tipo de ambiente, tá? Então, eu falei das 10 RPPNs que já existem no estado, e o que a gente tem para contar de novidade para vocês, que nós já cadastramos 8 novas áreas, né, com potencial de criação de RPPN aqui no estado do Tocantins, com áreas variando de 300 a 500 hectares, né? Então, aí 4 dessas áreas são as mais promissoras realmente, né? Então, e vocês veem que completam mais ainda esse gradiente de vegetação. Por exemplo, essa região aqui, que não tem nenhuma unidade de conservação dentro do estado, está na beira do Rio Paranã, né? É uma área que a gente está com potencial de criar essa RPPN. Essa outra área aqui é no município de Ponte Alta, também na região do Jalapão, é uma área bem interessante. Essa outra aqui no município de Palmas, está do lado do lago aqui de Palmas, né? É uma floresta assim muito diferente mesmo. Tem até o pau-brasil, que é o Brosimo rubescens, uma espécie que foi muito utilizada, inclusive ela ocorre também na Mata Atlântica, e a madeira dela foi muito retirada e a fama foi dada para o pau-brasil, né, que é uma leguminosa, uma fabácea, mas essa espécie tem uma madeira muito similar e ocorre muito aqui para o Tocantins, Pará, Maranhão, para dentro da Amazônia, essa borda leste da Amazônia. E também essa outra RPPN aqui, que é a Serra, o Morro do Segredo. É um atrativo. Essa aqui foi a área que a gente já conseguiu cadastrar no sistema lá do ICMBio, né? O proprietário já assinou a documentação, nós já enviamos lá a documentação para o ICMBio. É uma área de 32 hectares, e é uma área muito interessante, porque é uma área onde está sendo consolidado o ecoturismo, né? O turismo ecológico e de aventura. Então, o proprietário está
construindo essas trilhas, né, eliminando processos erosivos, fazendo pontes, e é uma área que tem esse cerrado rupestre aqui, muito diferenciado, no pico do morro, uma caminhada aqui de mais ou menos 1 quilômetro, que é muito interessante. Então, a RPPN vem, né, de uma forma de agregar, né, valorizar esse ecoturismo que existe nessa área do Morro do Segredo. Tá? Por fim, era mais ou menos isso que eu queria, esse panorama de RPPNs dentro do Tocantins, que eu queria passar para vocês. Entre os benefícios, acho que o Laércio já falou muito bem aí, né? Questão de ITR, né? Não pagar ITR, a questão do ICMS ecológico aqui no estado é muito forte. Tem município aqui do estado que basicamente vive de ICMS ecológico, né? Principalmente aqueles da região do Jalapão, a questão de facilidade para crédito, incentivo para ecoturismo, cota de reserva ambiental, PSA, enfim, todas essas questões que o Laércio falou, né? E uma das formas, assim, de eu estar tentando convencer o produtor rural é também integrar um serviço que eu geralmente faço, que é a minha especialidade, que é a identificação de árvores. Então, é implementar trilhas interpretativas dentro das propriedades rurais, né? Identificando as árvores e as fitofisionomias, agregando valor à questão da RPPN nas propriedades. E já em relação às dificuldades, né? Como eu falei, está sendo um grande aprendizado para mim, a questão do convencimento do produtor. Então, não é qualquer pessoa que vai criar uma RPPN, né? Uma coisa que é muito importante que o Laércio sempre me colocou: seja honesto com o produtor rural, né? Bote todas as condições, que a área vai ser perpetuamente uma RPPN, né? Isso vai ser publicado no diário, vai ser reconhecido em cartório, né? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Então, eu acho que esse projeto, Reservas Privadas do Cerrado, a importância dela é essa: você ter um consultor por estado que está conseguindo passar e sendo fiel, né, sendo verdadeiro para o produtor rural, mostrando realmente, eu vou orientar o cara. Se o cara, por exemplo, tem uma área lá com uma baita potencialidade para criação de pasto, né, eu não vou estimular ou enganar o produtor que ali seja a melhor área para ele criar IPPN. Agora, se a pessoa quer e tem um apego, algo espiritual, algo familiar com aquela mata que está no terreno plano, lá do solo, a gente estimula, lógico. Isso eu estou falando que aconteceu comigo, né? As duas condições. Nessa da Serra do Lajeado, do Morro do Segredo, quando a gente delimitou, a gente viu que ia pegar uma área plana, estava fora da reserva. Eu cheguei para o produtor e falou: cara, é isso mesmo? Será que no futuro você não pode querer que isso vire uma pastagem, um cultivar agrícola, né? Então, essa questão da honestidade, eu acho que é o que vai facilitar o convencimento do produtor. E a dificuldade, um gargalo muito grande, pelo menos aqui no Tocantins, é a questão da documentação da terra, né? Porque essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. A pessoa quer criar RPPN? Legal, vamos tentar criar. Mas aí, você tem o CCIR, você tem a NIF, né? Você tem matrícula, e a coisa mais difícil aqui que é a cadeia dominial, né? De 30 anos. Então, essas coisas que a gente está enfrentando aqui, mas a gente está conseguindo superar em algumas situações e outras não, mas um dos gargalos que eu tenho enfrentado aqui, tá? Então, o que eu queria passar para vocês era basicamente isso, tá? Gostaria de agradecer. Meu e-mail está aqui na tela, meu contato. Se alguém tiver alguma indicação aqui no Tocantins ou queira entrar em contato comigo para falar de qualquer assunto sobre a RPPN dentro do bioma cerrado ou no Brasil, pode entrar em contato que a gente vai auxiliar com o maior prazer, tá? Era isso que eu tinha para passar. Legal, Ricardo. Isso. Então, vamos trocar umas ideias aqui, né? Que isso que o Ricardo falou aí, da gente ser honesto com o produtor rural, com o proprietário rural, isso é muito importante, né?
Por isso que a gente não pode omitir nada e dizer, eu como proprietário rural, como produtor e como proprietário de RPPN, né, eu sei o quanto do lado de cá, da conservação, quanto que a gente quer criar RPPN, e do lado de cá, como proprietário, também quanto que a gente quer produzir, né? Hoje a gente tem vários modelos de RPPNs, tanto só para conservação, outros que contêm RPPN, uma grande produção, tem RPPNs com produção, áreas que contêm RPPN, mas que contêm produção de soja, produção de cana, tem áreas que têm produção pecuária, eu conheço fazendas que têm RPPNs enormes e tem pecuária com 40, 30 mil cabeças de gado ao lado, né? Então, tudo é possível, né? A gente pode ter uma RPPN, pode ter uma agrofloresta, né? A gente pode ter produção orgânica, como é o caso do ator Marcos Palmeira, que tem o Vale das Palmeiras, que é hoje uma grande empresa de produtos orgânicos lá no Rio de Janeiro, né? E aí ele tem as RPPNs lá. E em Bonito Jardim a gente tem propriedades que trabalham com RPPN e tem o ecoturismo como fonte de receita dessas áreas. Então, quer dizer, tudo é possível, né? Algumas perguntas aqui, perguntam que tamanho que pode ser uma RPPN. Gente, não tem tamanho, né? A menor que nós temos hoje no Brasil é de 0,5 hectare, lá na Mata Atlântica. E tem RPPNs enormes, como essa do Sesc, né? Lá em Mato Grosso, na região de Poconé, que é quase 100 mil hectares. Então, vai do proprietário, vai da pessoa física que quiser criar. Não temos só RPPNs criadas por pessoas físicas, gente. Tem pessoa física e pessoa jurídica, né? Grandes conglomerados de empresas têm RPPN. Temos a Vale, né? Temos a Michelin, temos o Sesc, que é RPPN, temos a Fazenda Boticário, né? A Fazenda da Fundação Boticário, que também tem 2 grandes RPPNs. Então, o empresariado também, proprietário de terra, grandes conglomerados de papel e celulose, que tem grandes áreas, podem criar suas RPPNs também, né? Como parte da pessoa jurídica, não só do privado, como que é a pessoa física, né? Enfim, tem uma pergunta aqui, vou passar essa pergunta para o Rodolfo, tá? Rodolfo, diz aqui, ó, para virar RPPN, né, tem que ter floresta? Se não tem, precisa reflorestar primeiro? Olha, o ideal é que ao menos 80% da área, né, ela seja composta por vegetação nativa conservada, né? Ela pode estar no estágio secundário de regeneração, né? Mas se for, por exemplo, uma área só por braquiária, né, aí já fica um pouco mais difícil de criar, né, para fundamentar a existência dessa área, né? Já que ela não teria tanto atributo para conservar. Talvez se fosse uma área que estivesse perto de um corpo hídrico, né, onde fizesse um trabalho massivo de restauração, né, até pudesse ser. Mas até o IMASU, ele orienta, né, que até 20% de área degradada, né, onde você propõe a criação da RPPN ainda é aceitável. Do total da criação da área até 80%, né? Então, está conservado, né? Exato. Em estágio secundário de recuperação, né? É possível sim, tá? Então, respondendo a sua pergunta. Tem uma outra pergunta, vou passar para o Aidar essa aqui, Aidar. É possível criar uma RPPN de área pequena, utilizando apenas a APP de floresta de galeria? Sim, como o Laércio disse, pode ser de 0,1 hectare a 100 milhões de hectares, né? Então pode ser só APP, pode ser só reserva legal, né? Agora, o interessante é que seja área extra reserva legal, ou APP,
que você pode estar entrando em outros mecanismos financeiros, né? Que seria a cota de reserva ambiental, esse tipo de coisa. Mas sim, você pode criar sua RPPN em qualquer parte da sua propriedade rural, como foi falado agora, desde que você tenha vegetação nativa em X% da propriedade ou tenha a pretensão de recuperar aquela área degradada, né, para virar uma vegetação nativa, retornar a ser uma vegetação nativa no dia. Sim. Legal. Vamos aqui. Então, a gente está com a gente está quase uma hora aqui já de conversa, né? Quase uma hora mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso, faltam 3 minutos aí. Enfim, gente, a gente tentou trazer aqui um pouquinho do projeto RPPNs do Cerrado, né? A gente falou hoje com o pessoal do Mato Grosso do Sul, com o pessoal do Tocantins, temos aí o pessoal da Bahia, vamos começar lá de cima, Maranhão, Piauí, a gente tem ainda para conversar, o pessoal da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, né? Então, todos esses biomas que contêm aí esses estados que contêm o bioma cerrado, a gente vai tratar um pouquinho mais, tá? Aidar, o que você acha aí? Como que está a sua o interesse das pessoas com a criação de RPPNs? O que você... Eu sei que é o seu primeiro trabalho, entre aspas, aí com RPPNs do Tocantins. Nós temos apenas 10 áreas, né? Um estado novo. Você já falou que tem esse problema com questões fundiárias, mas isso também advém de ser um estado novo, de sair do estado de Goiás. A gente tem esse problema não só no Tocantins, mas em vários lugares, tá? Então a gente tem que mesmo fazer um trabalho aí, uma peneirada para saber onde que a gente coloca todas as fichas, e você está fazendo um excelente trabalho com isso aí. Mas no geral, o que você tem visto aí das pessoas e dos proprietários rurais? Há interesse? O que você acha? Laércio, é o seguinte, tem muita gente me procurando, né? E principalmente o pessoal que mexe com ecoturismo. Eu vejo, pelo menos aqui para o estado, a RPPN muito vinculado ao ecoturismo, né? Como aqui é um estado que tem a questão do Jalapão, né? Tem a Serra Geral, tem do outro lado lá o Rio Araguaia, que tem pescaria, né? Então, assim, cai muito bem para cá, né? Tem tudo para vingar, para muitas pessoas quererem aderir ao programa. Mas essa questão fundiária, realmente, ela pega por aqui, né? Assim, é questão de correr atrás. Por exemplo, essa propriedade que eu consegui, nem o proprietário teve acesso às matrículas que eu cheguei, né? Eu tive que ir para cartório de outro município. Em um município tinha 6 matrículas a propriedade. E essa matrícula ainda estava vinculada a outras 2 matrículas de outro cartório, porque esse outro cartório Porto Nacional era um grande município que, quando criou o estado, cedeu espaço para outros municípios. Então, tem toda essa logística, né, que você tem que estar superando. Mas é um desafio. A gente acaba virando um detetive, né? Vendo detetive da conservação. Para entender, né? Tá sabendo de coisa que nem... Mas tá sabendo de coisa que nem o produtor sabe. Exato. Mas você tem toda a razão, eu acho que tem tudo a ver a questão da conservação com o ecoturismo, né? E aí eu como do estado do Mato Grosso do Sul, Rodolfo também, a gente vê que tem tudo a ver, né? A gente tem aí uma grande RPPN, que é o Rio da Prata, né? A flutuação do Rio da Prata, e quando acontecem os problemas de turbidez da água, o Rio da Prata, o passeio do Rio da Prata, né, ele continua, porque o passeio é feito de uma RPPN, né, que é toda conservada, mais de 80%, 90% do passeio, né, ele é salvo, então o passeio continua existindo, mesmo com a turbidez da água no Rio da Prata, né, então isso é fantástico, daí que a gente fala da importância dessas áreas preservadas, né, temos também o RPPN Buraco das Araras,
de um buraco, construir um grande projeto, né, de conservação. Dali apareceram vários e vários casais de arara, né? Então hoje é um belo circuito para se fazer. Buraco das Araras, RPPN Rio da Prata, tem também o Rio Sucuri, que é um belíssimo passeio que é feito dentro de uma RPPN também, e várias outras RPPNs aí de Bonito, né? Rodolfo, o que você está achando aí? Fala para nós o que você está achando aí do interesse dos proprietários rurais aí da região ou do Mato Grosso do Sul, porque a gente não tá falando só de Bonito, a gente está falando inclusive de Chapadão, que é um outro lado, né? O que você nos conta aí? Pois é, Laércio. Bem, logo quando começou o projeto, nós disparamos uma série de e-mails, divulgamos o projeto em WhatsApp, e, enfim, e o tete-a-tete também, antes da pandemia, né? Agora deu uma parada, mas era a estratégia que estava funcionando bem, né? Você quando a gente compartilhava esse material, aparecia uma pessoa ou outra, olha, como é que é para criar, tal. Então, a gente teve um feedback positivo, né? E dentre as pessoas que procuraram, 3 proprietários, eles se interessaram e a gente conseguiu criar, né? Até tem o mesmo proprietário que quer criar outra RPPN, né? Uhum. Por incrível que pareça, né, nenhum deles trabalha com turismo, né, e não querem trabalhar isso por enquanto, né. Aqui em Bonito, ainda o setor do turismo ainda não manifestou, né, nenhum atrativo manifestou o interesse de criar em suas áreas, mas eu imagino que foi logo quando a gente estava deslanchando o projeto, e aí entrou... começou a pandemia e tudo mais, né? Então deu uma diminuída drástica no movimento do turismo no município, né? Então eu creio que isso também tenha desencorajado nesse primeiro momento esses empresários da região a criar algum tipo de RPPN em suas áreas, né? Uhum. Espero que agora com a abertura isso volte ao normal, né? Até porque há alguns direcionamentos, né, e algumas tendências, Rodolfo e Ricardo, que a volta do turismo vai ser bastante puxado para as áreas naturais, né? Porque essa identificação que a gente, quer dizer, na verdade, assim, como todo mundo ficou em casa, todo mundo com isso aqui atrás, né, cimento, tal, atrás, as pessoas estão com necessidade de estar em contato com a natureza novamente, né? Abriu a praia, vocês viram lá no Rio de Janeiro, foi todo mundo para a praia, o que não pode, né? E aí, assim, quando as pessoas vão para áreas naturais, a recomendação que, assim, que ela vai pegar um carro, ela vai com ela e a família, que já está em quarentena, ela vai chegar num lugar super aberto, tranquilo, uma bela de uma pousada, né? Vai estar em contato direto com a natureza, o ar não é esse ar que a gente tem um monte de gente, então é uma tendência, isso vai acontecer, todos os estudos, não só nacionais como os internacionais, dizem que as áreas naturais vão ser as mais procuradas por toda a população. Então, tá aí uma grande dica, né? E isso não é só agora, viu, gente? Porque uma pandemia, a gente não viveu essa pandemia, assim, a primeira vez que a gente tá vendo tá participando de uma pandemia, pelo menos que eu saiba. É a primeira vez que a gente está vivendo uma pandemia e ela está longa, né? E isso vai perdurar por séculos, isso na gente, né? Essa coisa, uma pandemia, vou estar livre disso ou não? Então, as pessoas vão querer entrar em contato com a natureza, isso é fato. É fato, isso são estudos e tendências mundiais, não é eu que estou falando isso, né? Vou passar uma perguntinha aqui para a gente tentar finalizar, uma para cada um. Rodolfo, na criação de uma RPPN, qual é a ação mais cara para a gente criar? Olha, pela nossa experiência aqui, né, o que seria mais caro se o proprietário rural não tiver o georreferenciamento do imóvel rural. Então,
Essa parte de levantamento topográfico é uma parte mais onerosa, né? E aí pode encarecer o projeto inteiro e o processo. Nós trabalhamos com áreas que já eram certificadas, né? Então, essas áreas, elas já eram georreferenciadas, né? Então, isso diminui bastante o custo do mapeamento da área, né? Então, a gente consegue usar metodologias um pouco mais flexíveis, né? Um GPS de navegação, por imagem também, né? Então, barateia bastante. Mas se o proprietário tiver que fazer o georreferenciamento da propriedade, aí vai dar uma encarecida já no processo. Exato, exato. Então, o que a gente tem feito nesse primeiro momento é procurado as áreas, né? Procurado e identificado as áreas que têm todo esse material já pronto, praticamente, né? O geoprocessamento, o CAR, e aí, assim, alguns detalhes como esse que o Ricardo falou aí da questão da matrícula, que a gente tem que ter a trintenária, a cinquentenária, ou seja lá qual estado que a gente está trabalhando, a gente precisa fazer esse trabalho de detetive da conservação. Vou passar uma última pergunta aqui para o Ricardo Aidar. Ricardo, no estado do Tocantins, quem está fazendo essa pergunta é o Eduardo Ribeiro dos Santos. No estado do Tocantins, quais as políticas e incentivos para a criação de RPPNs? Então, o estado tem 2 órgãos que mexeriam com isso, né? A SEMAR, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o Naturatins, que é o órgão executivo, né? O SEMAR é o órgão de política e o Naturatins de executivo, fiscalização e tal. E agora, a bola da RPPN caiu era da SEMAR e caiu para o Naturatins, pelo que eu saiba, né? E no caso, eles não têm um sistema próprio, né? Quando eles me incentivaram, eu fui lá, conversei, eles me incentivaram. A SEMAR colocou no site deles, né, a proposta do Redes Privadas do Cerrado, mas o Naturatis não tem sistema próprio e até me indicaram para usar realmente o sistema do ICMBio, né? Porque, no fim das contas, como o ICMBio não tem uma base aqui em Palmas, por exemplo, eles repassam para o Naturatins e fazer vistoria nos polígonos, né? E certificar que a área está apta a ser criada como RPPN. Mas, assim, para o Estado é difícil, né, cara? Eles não têm um programa, por exemplo, o órgão de extensão não tem um programa de cutucar o produtor para criar uma RPPN. Talvez a gente até consiga isso, né, com esse projeto, mostrando a importância. E nesse cenário de ecoturismo dentro do Estado, dá para a gente conversar dentro dos órgãos, até dentro do órgão de extensão, para, na hora de uma visita ao proprietário rural, botar essa oportunidade a mais como forma de ter, né, uma renda adicional aí, com esses mil formas de benefícios. Mas é uma coisa que precisa ser implementada, viu, Eduardo? É urgentemente ser implementada. Legal, legal. Bom, pessoal, a gente, então, temos aqui já 1h10. Eu espero que todos tenham gostado dessa live, dessa primeira live do projeto RPPN do Cerrado, com o estado do Mato Grosso do Sul e o Tocantins, né? Os dois já deixaram aqui os seus contatos, mas a gente pode responder, ou se alguém perdeu aí alguma coisa, no Reservas Privadas do Cerrado, né, @gmail.com, e aí a gente passa o contato do Rodolfo aqui no Mato Grosso do Sul e do Ricardo Aidar lá no Tocantins. Rodolfo, obrigado. Ricardo, muito obrigado pela participação aí. Eu acho que a gente vai atingir nosso objetivo aí, que é a criação de RPPNs nesse bioma tão massacrado aí, né, ultimamente, e vamos ver se a gente salva um pouco aí com a participação aí do setor privado, da sociedade como um todo, né? Guardar aí algumas cachoeiras que a gente possa ir, algum monumento que a gente possa contemplar, né? Que isso vai ficar para perpétuo, né? Não só para a gente prestigiar ou usar
entre aspas, né? Mas como os nossos descendentes. Eu acho que esse é o nosso maior legado. Quando a gente fala em legado, assim, o que é o nosso legado, né, gente? Não é só viver, né? Não é só estar vivo. Eu acho que a gente tem que deixar algo para a humanidade. E o meu legado é esse, é deixar áreas privadas, né? E aí eu conto com vocês dois, logicamente, vocês estão apoiando isso e tem o seu papel nesse pequeno momento aí das nossas vidas, que é deixar esse legado para toda uma população, uma sociedade, né? Não só brasileira, mas mundial, né? Porque a gente não recebe só pessoas do Brasil, a gente recebe pessoas do mundo inteiro. E esse é o nosso legado, gente. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, Rodolfo, com a palavra, Ricardo. Obrigado, Laércio, valeu pelo convite. Realmente é um prazer estar trabalhando nesse projeto, né, e fazendo parte do histórico de conservação do Cerrado, né. Em 6 meses, né, nós conseguimos conservar aqui no Mato Grosso do Sul mais de 2.200 hectares, né? Então, eu acho que há muito tempo no estado, há muito tempo não, mas até tempos recentes a gente não tinha criado nada de área protegida, né? Exato. E aí a gente conseguiu, com apoio de pessoas particulares, né? Então, esse projeto, além da criação de áreas, né, a gente conhece também pessoas fantásticas, né, que têm um compromisso com a sociedade, que pensa que aquele recurso que está ali não é um bem só dele, né, e que as futuras gerações também merecem, né, desfrutar dessas belezas naturais e desse ecossistema equilibrado, né. Então, essas pessoas que criaram essas RPPs, Maria Otília, Raquel e o Max, eu vejo que a gente tem muito que aprender com eles e se espelhar, né? Porque mostra que são pessoas que têm uma ética ambiental aí com a sociedade em geral, né? Então, a gente cria RPPN e também conhece essas pessoas aí que são exemplos, né, que devem ser mostrados aí para todos. Legal, obrigado, Rodolfo. Ricardo, para a gente finalizar. Olha, para mim também, te agradeço, viu, Léo, essa paciência que você está tendo comigo, os ensinamentos, né? Queria agradecer também a Funatura, o César Vitor, dentro do IEB, o Michael, né, por confiar no nosso trabalho aí, tá incentivando. E para a gente aqui é uma quebra de paradigmas, né? Eu estou no estado aqui que está em pleno desenvolvimento, um estado agrícola, né? Principalmente está entrando a soja com força aqui, a pecuária aqui é bem estabelecida, né? Nós temos terras muito baratas aqui ainda, principalmente em região de Jalapão, nós temos solos muito ruins por aqui. Então, a conversão dessas áreas para processos de produção está acontecendo muito rapidamente, né? Não que isso não seja bom, isso aí é bom pra caramba, tem que ter produção, né? Só que a gente tem que ter boas práticas de uso solo e que nem o Alex falou, se você pode ter 1.000 hectares de RPPN do lado de 10 mil cabeças de gado ali, né? Excelente, o produtor está de parabéns. Eu acho que esse, hoje em dia, é o grande paradigma. A pessoa não tem que ser do bem ou do mal, ou politicamente ficar nesse confronto, esse dualismo, né? A mesma coisa para conservação e produção. Nós estamos aqui para fazer os dois, produzir e conservar. Então, uma mesma propriedade tem que ter dois tipos de uso, né? A gente tem a questão da reserva legal já nas propriedades rurais. Aqui no estado de Tocantins ainda tem uma questão de existirem reservas que variam de 80% a 35% do tamanho da propriedade. Porque aqui a Amazônia é legal, e se na propriedade tiver floresta, é 80%. Se tiver cerrado, é 35%. Se tiver meio a meio, faz regra de 3%, vai dar 47%, enfim. Então, assim, tem a questão da reserva legal, mas infelizmente a gente não usa a reserva legal porque ela foi criada. A reserva legal foi criada para colocar dinheiro no bolso do produtor, né? Mas muitas vezes é vista como um empecilho de produção. Então, assim, a gente tem que vários produtos do cerrado, madeireiros, não madeireiros,
produção de abelha, mel, né, agora o ecoturismo, cachoeiras. Então, a RPPN vem agregar isso, né, um selo a mais para o cara ter uma forma de ter renda. Porque não adianta, a gente tem que fazer o produtor melhorar a produção dele, botar dinheiro no bolso, senão ele vai desmatar mais e mais, e a conservação vai por água abaixo. Então, eu vejo desse ponto de vista aí. Legal, é isso mesmo, Ricardo. Conciliar, isso eu sempre falei desde 20 anos atrás, é possível a gente ter produção e conservação, um trabalho conjunto, né? Ordem, progresso com sustentabilidade. Eu acho que é bem isso que a gente precisa ter hoje no Brasil, né? O Cerrado, como já dissemos, né? É um pedaço que está sendo muito exigido, né, por todos os produtores aí, pelo governo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí com essas questões produtivas. Bom, gente, obrigado por tudo, né? Encerramos aqui com 1h17 aí de live, eu acho que foi suficiente para todos. Então, um grande abraço aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.